igreja, a paz do Senhor seja com vocês hoje. Bem-vindos à casa do nosso Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103 hoje. Espero que todos tenham tido uma boa semana, uma semana agradável. Salmo 103, Davídico. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. Nós estamos acostumados a ser tratados pelo mundo, né? Então, o mundo nos trata conforme as nossas... O mundo nos trata conforme as nossas atitudes com as outras pessoas e com eles. Mas aqui, Davi nos fala como nosso Deus nos trata, como nosso Pai nos trata, porque somos filhos dele. E a gente tem que entender isso. Ele não nos acusa, não nos trata e não nos retribui conforme as nossas iniquidades, conforme as nossas atitudes. Por quê? Porque o amor dele é gigante, o amor dele é imenso por nós. Então, igreja, não deixe que o mundo te tome essa verdade. Aqui Davi está lembrando a ele mesmo. Minha alma, não se esqueça das bênçãos do Senhor, do seu grandioso amor, de que ele não nos trata conforme nós merecemos. Por quê? Por causa do grande amor que ele tem por nós. Amém? Vamos ficar de pé. Quero te convidar a estar orando, a estar louvando a Deus em gratidão, com gratidão no coração por esse amor maravilhoso do nosso Pai. Senhor, te entregamos este momento às nossas vidas, te entregamos nosso louvor, nossa adoração, Pai, com gratidão nos nossos corações, porque o Senhor nos amou primeiro. Não foi o mundo que nos escolheu, foi você, Pai. O Senhor nos escolheu, por isso estamos aqui, Pai. A sua casa está aqui, pedindo que a sua presença venha aqui hoje, Senhor, que o Senhor fale aos corações e que o Senhor quebre toda a mentira que o mundo já colocou no coração das pessoas, Pai. A mentira de que eles não são amados, que eles não são escolhidos. Pai, quebra toda a mentira, Senhor, e que haja gratidão nos nossos lábios sempre, Senhor. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Amém. Exortar-se toda criatura a celebrar os... Tá lá? E tendo tirado este, falando de Saul, logicamente, né, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o coração de Deus. Nós ficamos assim tão indignados, né? Homem segundo o coração de Deus. Agora, irmão, por que será que, eu já conversei com a pastora Rose sobre isso, somente com Davi nós temos essa expressão, homem segundo o coração de Deus? Será que Davi era melhor do que Moisés? Será que Davi era melhor que Samuel? Será que Davi era melhor do que Abraão? Melhor do que o apóstolo Paulo? Melhor do que o Pedro, eu? Melhor que o Murilo? Será que Davi era melhor que nós? Não, irmãos. Para Deus, Davi era a mesma coisa. Mas ele é chamado homem segundo o coração de Deus.
O que eu quero dizer é que todos nós somos homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres, porque nós estamos inseridos dentro do coração de Deus. Nós estamos naquela fotografia lá do coração de Deus. Então todos nós estamos lá. Então todos nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que mora no coração de Deus. Mas somente com Davi é que nós temos essa expressão. Homem segundo o coração de Deus. E nós vamos tentar hoje dizer por que Deus há esse registro e por que Deus o chama de homem segundo o meu coração. Muito bem. Então, 3 fases da vida de Davi que eu queria, assim, compartilhar com os irmãos. A primeira fase, eu queria fazer uma ilustração. Esse vasinho aqui, ó. É um vaso pequeno, assim, tá barato, né? Eu ia trazer um outro que eu tinha lá em casa, minha mulher falou, não leva não, para o que você vai fazer, não leva não. Então, eu trouxe esse bem pequenininho. Mas, irmão, a ilustração que eu quero fazer de Davi na sua primeira fase. Era um homem limpo, um vaso perfeito, um vaso cheio de bênçãos para o povo de Israel. Era Davi. E nessa primeira fase, nós podemos falar um tempão com respeito a Davi, nessa primeira fase, como vaso nas mãos de Deus. Mas eu queria lembrar somente da história dele com Golias. A vitória de Davi sobre Golias. É? A vitória de Davi sobre Golias? Não, irmãos. A vitória de Deus sobre Golias e tendo Davi como co-participante. E Davi sabia disso. E eu queria então fazer 3 considerações a respeito de Davi nesse episódio com Golias. A primeira é com respeito à fé de Davi. O irmão Davi sabia que o Deus que ele adorava era muito maior do que aquele gigante. Aquele gigante era fichinha nas mãos de Deus. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, que fez tantas coisas. Então Davi tinha uma fé incrível nesse Deus que ele adorava. Porque ele conhecia de perto aquele Deus. Irmão, se lembra quando eu falei aqui sobre a menina que foi morar na casa de Naamã? Eu falei da experiência dela também, que ela conhecia Deus, sabia o Deus que ela adorava. Nós também sabemos o Deus que nós adoramos. Ou não sabemos? Sabemos, é um Deus grandioso na nossa vida. Faz 55 anos que eu tenho um relacionamento com esse Deus e ele nunca me decepcionou. E hoje ele está me dando o privilégio de estar com os irmãos, aqui falando com os irmãos. Então eu vejo que é um Deus maravilhoso mesmo. E essa é a fé que eu tenho nele. A segunda consideração é a coragem de Davi. A coragem de Davi. Todo aquele soldado, tudo tremendo de medo, com os olhos arregalados de medo daquele gigante. E Davi chega e fala, não, deixa comigo. Deixa que eu chuto, né? Deixa o pênalti comigo. Esse cara é um fichinha. Esse circunciso aí, né? Circunciso. É uma fichinha diante do nosso Deus. A coragem de Davi diante dos soldados, diante de Saul, para enfrentar aquele homem daquele tamanho, 3 metros de altura. Então eu queria falar sobre a coragem de Davi. E a terceira consideração é sobre a vontade de Davi de ser coparticipante daquela vitória de Deus sobre aquele gigante. Davi queria participar daquilo. E Davi sabia que ia acontecer, mas ele queria participar. Eu queria, irmãos, trazer para o nosso meio hoje aquela situação de Davi com Golias para o nosso culto de hoje à noite, que nós estamos aqui nessa noite. Muitos gigantes, irmãos, estão aqui nos espreitando. Eu poderia citar diversos deles, né? Gigantes aqui olhando para cada um de nós, querendo, né, nos amedrontar. Mas eu queria falar sobre o gigante do medo. Talvez para mim esse é o pior dos gigantes, irmão. O gigante do medo. Medo de faltar comida. Ah, isso agora, né, com o governo vai faltar comida, porque não sei o quê. Não vai faltar comida. O nosso Deus é grande. Já foi pregado aqui na frente, né, pastor Bruno? Com respeito à grandiosidade do nosso Deus, que ele cuida de nós. Medo de perder o emprego. Imagina eu chegar no meu emprego, né, Murilo? Olha, está dispensado. E agora? Como é que eu vou cuidar da minha família? Então, o gigante do medo, irmãos, é um gigante terrível na vida de cada um de nós. E nessa noite, nós vamos derrotar esse gigante com esse culto. Esse culto que nós estamos participando aqui. Vai ser o gigante. Nós vamos sair daqui sem medo. Sem medo de faltar comida, sem medo de perder o emprego, sem medo de enfermidade. Nós vamos derrotar esse gigante do medo na nossa vida. E nós queremos participar com Deus dessa vitória.
sobre o gigante, que é o medo. Eu, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui nesse culto hoje? Eu tenho, embora 55 anos que eu estou na igreja, mas eu conheço aqui 1% da Bíblia, talvez até menos. Conheço muito pouco da Bíblia, mas o pouquinho que eu conheço, eu queria colocar nas mãos de Deus nessa noite, para estar falando com os irmãos, para não derrotar o gigante do medo. Os irmãos aqui do louvor estão colocando nas mãos de Deus a sua habilidade, no culto dessa noite. Aqueles que estão tocando, aqueles que estão cantando, estão colocando, né, assim como Davi, alguma coisa nas mãos de Deus para que haja vitória. Por que Davi colocou nas mãos de Deus? Davi tinha uma habilidade incrível com a funda, ou um estilingue, que nós chamamos também, e com pedra. Então Davi falou assim, a única maneira que eu posso te ajudar para acabar com esse gigante é essa pedrinha que eu tenho aqui, é esse estilingue. E a minha habilidade de acertar a cabeça daquele gigante que está lá. Então Davi quis participar da vitória, colocando nas mãos de Deus uma pedra, um estilingue e a sua habilidade. Talvez, irmãos, os irmãos também, o pastor Bruno estava aí na bateria, está colocando nas mãos de Deus a sua habilidade. Talvez se eu fosse fazer isso seria um desastre, mas a sua habilidade. Então todos nós aqui nessa noite estamos colocando nas mãos de Deus alguma coisa para derrotar esse gigante do medo. Mesmo os irmãos que não participam aqui diretamente, mas estão aí sentados, saíram das suas casas, vieram assistir o culto. Alguém veio aqui assistir o culto? Nós viemos participar do culto, né, irmã? Nós viemos participar do culto. Para assistir, a gente ficava em casa e ia pelo YouTube, desculpa, irmão. Então nós viemos participar. Nós viemos colocar nas mãos de Deus um pouquinho do nosso tempo para derrubar o gigante do medo que nós estamos falando. Então essa é a primeira ilustração com respeito, né, a Davi, com respeito ao vaso. Agora eu sei que Agora. Aí agora. Nossa, irmão, pode dar uma mão? Pô? Tirar isso daqui? Vamos ter segunda fase da vida de Davi. Obrigado, irmãos. Vai jogar pro lixo, né? Vai jogar no lixo, né? Tem um lixo ali, pode jogar lá pra gente, por favor. Obrigado, irmão. Tirar daqui a sujeira. Levou pro lixo, tá vendo? Ele foi levar pro lixo. Então eu gostaria agora de falar sobre a segunda fase da vida de Davi. Irmãos, Salmo 31, 11, por favor. Fui opróbrio entre todos os meus amigos, até entre os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. O 12, versículo 12. Estou esquecido do coração dele. Sou como um vaso quebrado. Saiu do lugar aqui? Desculpa. Sou como um vaso quebrado, para ser jogado no lixo. Essa é para nós é a segunda fase de Davi. Vaso quebrado. E outra coisa, irmão, está falando ali que ele está dizendo que as pessoas viam ele. Na verdade, era um fato escondido, isso que nós vamos falar agora mesmo, né? Porque Davi sentia que as pessoas o viam como um vaso quebrado, mas ele que estava se sentindo como um vaso quebrado. Sou como um vaso quebrado. Os irmãos viu o que aconteceu com o vasinho aqui, né? Ainda bem que eu trouxe um mais barato, né? Senão, eu ia apanhar lá em casa. Então, se eu dissesse aquele vaso que tem lá. Então, essa é a segunda fase da vida de Davi. E o que nós podemos falar dessa segunda fase? Aí vem na nossa cabeça a história da Batseba e Urias, não é isso? Caso Davi chegasse na minha casa, irmão, para me fazer uma visita, eu ia recebê-lo, né? Oferecer um cafezinho, eu ia conversar com ele muitas coisas. Eu ia falar sobre o gigante, eu ia falar sobre as brigas que ele teve, as lutas que ele teve. Talvez eu não falasse com Davi a respeito do episódio Batseba e Urias. Sabe por quê? Porque isso aqui está no meu coração, achando que Davi não tinha merecimento de ser chamado
homem segundo o coração de Deus por causa disso. Então, na minha mente, eu não concordaria. Eu falei, esse camarada é tão bonzinho, mas olha aí o que ele fez. Então, é por isso que Davi se sente um vaso quebrado. É a segunda fase da vida de Davi. Irmão, é interessante que Davi pensava que somente 2 pessoas sabiam do seu pecado. Davi tinha essa sensação. Bom, é só Batseba e eu, né? Porque ela não vai contar para ninguém que está grávida. Porque o que vai acontecer com ela? Vamos ver aí, por favor, Levítico 20:10. O que poderia acontecer com Batseba? Caso ela contasse ou caso alguém descobrisse a sua gravidez. Pode ver para nós aí? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Olha a dificuldade daquela mulher. E agora, estou grávida, e o que eu faço? Foi lá conversar com Davi. Ó, Davi, eu estou nessa situação. Davi deve ter ficado, né? Lembrou disso aí. E agora? Eu vou mandar matar? Porque ele é rei? Mandava sim, mas ele não mandava tudo. Ele era sujeito à lei. E a lei era essa. Tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto. E agora? Então Davi bola um plano, né? Bola um plano A. Os irmãos já conhecem o plano A de Davi. Deu errado, né, Murilo? O cara não quis ir para a casa dele, né? Namorar a mulher. Então Davi tem um plano B, que é o plano B de matar Urias, manda matar Urias para ficar com a mulher dele. Então, é por isso que ele se sente como vaso quebrado. Então, essa segunda fase é a pior de Davi, irmãos. Davi fala aqui, quer ver? Vamos ver. Gil, Salmo 32, 3. Salmo 32, 3. Semelhantemente, não, Salmo 32, 3. Esse é Levítico. Salmo. Está dando? Travou? Então você é obrigado a procurar aqui. Salmo 32, 3. Alguém pode ler, fazendo favor? 32, 3. Isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. E o 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu Percebem o pecado. que estava acontecendo com Davi? Ele estava passando momentos terríveis. Ele disse que os seus ossos estavam como se fossem queimando. O pecado estava diante dele. Essa segunda fase de Davi foi uma fase muito ruim na vida dele. Fase de tormento por causa do pecado. Vamos lembrar que ele pensava que só ele e Batseba sabia do acontecido. Mas de repente aparece Natã. Então já são 3 que ficam sabendo. E agora? Natã também sabe, pela revelação de Deus. Então agora são 3. E agora? Mas Davi pensava que eram 3, mas eram 4. Deus também sabia da situação de Davi. E esse era o tormento de Davi, que Deus sabia da vida dele, do que estava acontecendo. Então o que Davi faz? O que ele sente, né? Sente esse tormento na vida dele por causa do pecado que estava sendo acometido. Então nós vamos agora, dá para destravar já? Salmo 51. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi, irmãos, resolveu o problema dele de tormento que estava dentro do seu coração. Davi, ele tinha perdido a sua santidade, certo, pastor? E ele então, ele vai em busca dessa santidade novamente para poder continuar servindo, sendo um vaso de bênção nas mãos de Deus. Porque agora ele estava se sentindo um vaso quebrado, um vaso que não servia para nada, que foi inclusive levado pelo Rafael para ser jogado no lixo. Era isso que Davi estava se sentindo. Então vamos ver, 51:4. O que Davi faz?
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então Davi já começa a trilhar o caminho do arrependimento, não é isso? A voltar a ser vaso nas mãos de Deus ainda, de novo, né? E vamos ver, 51:7. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Lava-me e eu ficarei uma água mais límpida, né? Isso mesmo? Do que essa, pronta para ser tomada. É isso que Davi está pedindo a Deus, que renove a sua vida. Nós cantamos agora mesmo aí, né? Quebre a minha vida e faça de novo, não foi isso, Murilo? Então, Davi está pedindo a Deus que ele volte a ser vaso novamente, ser consertado nas mãos de Deus. Vamos ver 51:10. 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É o pedido de Davi, né? Primeiro ele reconhece, agora ele se arrepende e vai a Deus. É o lugar onde nós devemos ir, irmãos, para consertar a nossa vida. Se eu estou vivendo em pecado, se eu cometo algum pecado, é lá que eu vou consertar a minha vida, é no arrependimento junto a Deus. E 51:12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Olha que pedido maravilhoso, né? Eu quero ser alegre de novo, Senhor. Provavelmente, irmãos, aquelas pessoas que viviam no palácio com Davi, devem ter percebido que ele era um rei triste, um rei amargurado, por causa do pecado que estava ali corroendo o seu coração. E Davi então chega lá, né? Torna-me, dá-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então Davi vai no lugar certo para ser consertado, que é Deus, através do espírito de humildade diante do Senhor. E o que aconteceu com Davi? O que pode ter acontecido com Davi depois de tudo isso que nós falamos? Rafael, por favor. Vamos ver o que aconteceu com Davi, irmãos? Vamos ver o que aconteceu com ele, depois de tudo isso que nós lemos aqui. Obrigado, Rafael. Olha, que serviço bem feito que o Rafael fez. Eu pedi que ele jogasse no lixo, né? E ele não jogou no lixo, ele levou ali, né, Rafael? Colou, olha aqui, olha que ainda ficou até mais bonito. Mas olha, irmãos, o Rafael teve coisas que o Rafael não conseguiu tirar. São as marcas. Tá vendo que está todo cheio de marcas esse vaso? Todo cheio de marcas. Muito bem, irmãos. Essas marcas que tem nesse vaso, é nós que vemos Davi dessa maneira, com marcas. É nós que vemos o irmão, muitas vezes, com marcas. É um vaso restaurado, mas com marcas. Mas Deus não vê Davi desse jeito. Deus não vê Davi com marcas. Deus vai ver Davi de uma maneira totalmente pura e volta a ser aquele vaso de bênção que ele era na primeira fase que nós falamos aqui com os irmãos. Então, quando Deus fala, homem segundo o meu coração, todos nós somos homens segundo o coração de Deus, e mulheres. E quando nós nos sentimos que somos vasos quebrados por causa do nosso pecado, é só chegar, Senhor, restitui-me alegria, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos de Deus faz isso com você, Deus fez isso comigo, e faz com todos nós, porque Deus quer nos ver vaso, dessa maneira aqui, ó, restaurado, pronto para ser usado, pronto para ser usado para enfeitar. É dessa maneira que Deus quer nos ver. Um vaso restaurado, um vaso pronto para ser usado. E Davi foi um vaso restaurado nas mãos de Deus. Volta a ser uma bênção nas mãos de Deus ainda, mesmo diante de tudo que ele fez, ele volta. Então, quando eu falei no começo, né, por que Deus só comete com Davi? Deus fala, homem segundo o meu coração. É uma lição para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Que apesar do pecado do nosso irmão ou de nós mesmos, Deus nos trata, continua nos tratando como homens e mulheres segundo o seu coração. A gente não sai do coração de Deus. Aquele homem recebeu seu filho de uma maneira maravilhosa. E vamos lembrar que quando Jesus falou a respeito da parábola do filho pródigo, os irmãos devem ter visto que eu falei sobre isso, né?
ele estava dando uma lição para aqueles fariseus que estavam lá conversando com ele, dizendo para ele que ele estava comendo com pecadores. Então ele fala da lição, dá uma lição neles, contando a história do filho pródigo, que o filho volta cheiroso, mal cheiroso, e o homem o abraça e faz com que ele seja agora um homem limpo. Isso é Deus, esse é o que Deus faz com a gente. É o Deus que Deus fez comigo e faz com todos nós. Agora, irmão, com qual finalidade? Qual a finalidade que Deus nos trata dessa maneira? Qual é a finalidade que Deus nos restaura? A cada um de nós, mesmo quando nós pisamos na bola com Ele, né? Vamos usar essa linguagem que nós falamos. Quando nós fazemos coisa errada, Deus se entristece, sim, mas quando nós chegamos a Ele novamente, Ele nos recebe com amor, e com carinho, e com perdão, e com a sua graça. Então, nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós devemos fazer a vontade do coração de Deus. E qual é a vontade do coração de Deus nas nossas vidas? Vamos ver 1 Timóteo 2, 1 e 4? 1 Timóteo, qual é a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida, na vida dos irmãos? 2:1, né? Admoesto-te, pois antes de tudo que façais súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O versículo seguinte, 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. O próximo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, esse tipo de coisa agrada a Deus. O coração de Deus fica alegre com isso. E o outro versículo seguinte, que para mim é o mais importante. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade, irmão, se faz através dos homens segundo o seu coração. Através de mim, através do irmão, através de nós, é que as pessoas vão ter conhecimento da verdade. E para isso Deus nos chama. E para isso Deus nos restaura da nossa vida. E para isso nós somos chamados. Nós somos chamados para sermos sal da terra. É isso? A gente não vai cansar de falar isso aqui na frente. Que nós somos chamados para sermos sal da terra. E por mais que nós, às vezes, entristecemos, né? Agora que deu certo. O coração de Deus, Deus nos vê como vasos limpos e pronto para ser usado, como Ele fez com Davi. Então, a minha intenção nessa noite é dizer que Deus, a alusão de homem segundo o coração de Deus com Davi, não é porque ele era melhor do que ninguém. Porque Deus é que fez a obra na vida de Davi. Não foi porque ele era melhor do que ninguém. Davi era tão pecador como nós, mas Deus restaura a sua vida e começa a ser homem segundo o coração de Deus. Que nós tenhamos essa responsabilidade na nossa vida. Todos nós somos chamados de homem segundo o coração de Deus. Então essa é uma responsabilidade muito grande, porque Deus tem funções específicas para a vida de cada um de nós. E Deus vai servir de nós, irmãos, quando nós estivermos dessa maneira aqui, ó, limpo, né? Não aquela água que passa no rio, mas dessa maneira aqui, uma água purificada. Quando nós estivermos dessa maneira, Deus vai se servir de nós, para que nós possamos ser bênção para as pessoas e na vida dele. E na nossa vida, na vida da nossa família e na vida daqueles que nos cercam. Então essa é a nossa mensagem para os irmãos dessa noite. Por que Davi foi homem chamado segundo o coração de Deus? E que nós também somos pessoas segundo o coração de Deus. Davi não foi melhor que nenhum de nós aqui. E quando nós falamos daquele gigante do medo, né? Nessa noite ele foi derrotado. Vamos embora para nossa casa sem medo de faltar comida no supermercado, né? Sem medo de perder o emprego. Deus cuida de nós. Aconteça o que acontecer na nossa vida. Porque nós somos homens segundo o coração de Deus. Amém. Quem vai encerrar? Pastor Bruno?
pegar meu vasinho aqui e levar de volta. Pegar meu Davi aqui e levar de volta. Faz você. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé então. Nós recebemos essa palavra tão abençoada, tão dirigida, né, pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então vamos ter essa oportunidade que Deus nos dá, essa oportunidade que Deus nos dá de restaurar os nossos vasos, os nossos corações, não é verdade? Às vezes a gente chegou aqui hoje na presença de Deus faltando às vezes um pedacinho, né? Às vezes nosso vaso já caiu, já machucou, já quebrou, e às vezes falta um pedacinho, e Deus ele quer colar por inteiro, ele quer restaurar por inteiro, né? Ele quer um vaso novo por inteiro. Então curva sua cabeça, feche os seus olhos, apresente seu coração para Deus nessa noite, apresente o seu coração da forma como ele está. De repente você identificou que ainda falta algum pedacinho ou alguns pedacinhos no seu coração que Deus hoje quer restaurar, quer trabalhar, quer fazer assim como ele fez com Davi. Pegou um vaso quebrado pelo pecado, quebrado pelo medo, quebrado pelos dessabores dessa vida. E Deus foi lá e tratou, restaurou, fez um vaso novo. Amém. Um vaso 100% novo na presença dele. E às vezes o que falta para Deus fazer tudo aquilo que ele fez com Davi, na sua vida, na minha vida também, é a gente ter a mesma postura que Davi teve. Dizer, Senhor, faz em mim um vaso novo. Aleluia. Senhor, restaura em mim o teu espírito. Senhor, devolve na minha vida a alegria de viver na tua presença. Devolve na minha caminhada a alegria de viver na tua dependência. Senhor, nós como igreja do Senhor nessa noite, nós queremos fazer a mesma oração de Davi, um homem segundo o teu coração. Queremos fazer a oração de filhos e filhas que reconhecem que somos pecadores, que muitas vezes os nossos corações estão como um vaso quebrado, que muitas vezes o nosso coração está faltando ali uma peça, está faltando ali um pedaço, em função dos nossos pecados, em função das nossas decisões erradas, da forma como nós nos comportamos, do que nós falamos. Oh Deus, somos tão falhos e tão frágeis, Pai. Mas o Senhor é um Deus amoroso, é um Pai de amor que nos ama, que cuida de nós, que guarda as nossas vidas e que nessa noite está restaurando os nossos corações. O Senhor ama a sua igreja, ama a sua família, e é por isso que o Senhor tem prazer de estar restaurando os nossos corações. Deus, alcança cada coração aqui, cada família representada. Oh Deus, restaura cada vida, cada coração, cada emoção, Pai, que foi, Pai, machucada, cada parte da vida nossa, Pai, que está machucado, Pai, em função dos nossos pecados ou em função dos pecados de outras pessoas contra nós. Que o Senhor Deus que restaurou o coração de Davi seja o Senhor Deus que restaura os nossos corações nessa noite, o Senhor Deus que restaura o coração da sua igreja, e que nós possamos sentir o teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, sobre a tua igreja, o teu Espírito, que nós possamos ser vasos novos, mas não vasos novos vazios, vasos novos cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, cheios da tua alegria, cheios do teu amor, cheios de esperança. Que possamos ser vasos novos, que possamos, Pai, levar as boas novas para as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo: aquele que me restaurou pode restaurar o teu coração também. Amém. Aquele que fez em mim coisas novas pode fazer coisas novas na tua vida também. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. 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 Graças a Deus por isso. Abre as suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem. Que o Senhor esteja nos guardando durante essa semana, cuidando de nós,
trazendo à memória durante essa semana essa mensagem para que ela possa cada dia mais fazer sentido e nós possamos aplicá-la a ela. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco hoje, no decorrer dessa semana e até a volta de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Que Deus te abençoe. Não saia daqui sem cumprimentar um irmão, abençoar a vida dele e que você tenha uma semana abençoada de vitória. E sexta-feira a gente se vê no estudo bíblico às 19 horas. Amém?